Boa tarde a todos e a todas. Essa vai ser a primeira aula da sequência de aulas grátis cobrindo todas as matérias, inclusive redação, que eu irei postar essa semana para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, eu me chamo Giovanni Brescancini Picchiotti, fui aprovado na prova de 2021, tomei posse em 2022, com 97 acertos em 4 meses de estudo. O que eu fiz não é impossível, o edital é curto e, embora tenha 100 mil pessoas prestando, não são 100 mil pessoas qualificadas. Por esse motivo, tenha fé, acredite, estude e eu vou explicar direitinho como fazer e te ajudar nessa jornada aqui. Eu fiz material gratuito de todas as disciplinas e a gente vai começar hoje por direito constitucional, os temas mais cobrados de cada matéria, explicados de graça aqui no YouTube. Bom, o que a gente vai abordar nesse material? A gente vai ter como bloco 1 administração pública e servidores. Se isso é direito constitucional ou administrativo é controverso, na verdade é as duas coisas, mas a gente, por questões didáticas, agrupou em constitucional. A gente também vai abordar os direitos e garantias individuais, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e extradição, que é um tópico bem curto e bastante cobrado. Calma que está atrás da câmera o slide. Os remédios constitucionais e os órgãos do Poder Judiciário. Bom, bloco 1 versa sobre a administração pública e os servidores, que é um dos temas mais cobrados. É perguntado sobre a estabilidade, a perda do cargo, a reintegração e a disponibilidade. Isso também é material comum, vocês vão ver, né, estudando para esse concurso, que várias coisas que você aprende em constitucional se repetem em administrativo, se repetem em legislação interna, ou em processo civil e legislação interna. Isso é natural, na verdade, porque o direito tem várias fontes e, às vezes, mais de um diploma legal versa sobre a mesma coisa. E aí você tem uma repetição. Às vezes muda um ou outro detalhe, né? Seguindo, a gente também vai falar sobre a possibilidade de acumulação remunerada, que não acontece sempre. A gente vai falar sobre servidor em mandato eletivo. A gente vai falar sobre a previdência, que tem os regimes próprios de previdência social para alguns servidores, e o RGPS, que seria a aposentadoria normal das pessoas, né? E também vamos comentar sobre remuneração e transparência. Bom, sobre a estabilidade, a gente tem ela depois de 3 anos de exercício. Ela não se confunde com a vitaliciedade de quem é juiz ou promotor, então para quem já pesquisou sobre essas coisas é distinto, né? Lá o nome é vitaliciedade e o prazo são 2 anos, e aqui o prazo são 3. O servidor estável, ele só pode perder o cargo ou por uma sentença judicial transitada em julgado, ou por um processo administrativo com ampla defesa e etc., e só nos casos mais extremos, né? Então não é qualquer infração administrativa que pode levar à sua demissão. A experiência mostra se você realmente tem que fazer muita besteira. Caso contrário, uma vez aprovado nessa prova, você pode ter como garantia aí que você vai ter líquidos para o resto da vida, ao menos R$ 7.700, desculpa, mensais, que é o que o escrevente está pagando agora, né? Podendo subir muito mais, dependendo do cargo dentro do tribunal, você vai ganhar o triplo disso, tudo entrando nesse concurso como escrevente. Seguindo. Quinto cargo estável para disponibilidade e remuneração profissional de aproveitamento, reintegração e adaptação. Bom, aqui versa sobre algumas
transformações que podem ocorrer em termos do cargo, né? Se o seu cargo é extinto, você vai para a disponibilidade. O que é a disponibilidade? Você fica recebendo, proporcional ao tempo que trabalhou, sem trabalhar. E aí, uma vez aberta a vaga, você é reaproveitado. Esse reaproveitamento, ele não se confunde com a reintegração. A reintegração é quando você é demitido ou por PAD ou por um processo judicial, mas por algum motivo você tem uma decisão judicial posterior que te reintegra. Então, vamos supor, teve um processo que te condenou, etc., trânsito julgado, mas ele é anulado, né? Então, você é reintegrado aos quadros da administração pública, volta a receber, inclusive recebe o que você deixou de receber durante essa demissão injusta. A readaptação é quando você passa para um determinado cargo, né? E você tem uma limitação de ordem de saúde mesmo, que te impede de honrar com as aptidões desse cargo. Você então é readaptado aonde que você consiga, né, com as suas condições de saúde mental, saúde física, dar conta um cargo de igual complexidade, então a nível médio tal, com a mesma remuneração. Beleza? Vamos para o próximo slide. A acumulação remunerada de cargos públicos normalmente é proibida. Então, via de regra, não dá para passeio como escrevente e também vou dar aula, né? No público. Claro, no privado você faz o que quiser, observadas algumas restrições. Você, como servidor do judiciário, obviamente não vai poder advogar e também não vai poder ter uma empresa do ramo de direito e também não vai poder ter uma empresa que negocie diretamente com o Tribunal de Justiça. Isso é óbvio, mas isso é mais uma matéria de direito administrativo mesmo. De toda sorte, aqui vale falar das exceções. As exceções são, você pode acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor e um técnico ou científico, apesar do nome, isso é uma curiosidade, não vai cair na tua prova, mas apesar do nome, escrevente técnico judiciário não conta como cargo técnico. Então, você não pode dar aula para o Estado enquanto você é escrevente. E também a possibilidade de 2 cargos de profissional de saúde, né? Então, você pode ser médico em um lugar e médico em outro lugar, né? Dentista em um lugar, dentista em outro lugar. Sempre é necessário, por óbvio, mesmo nessas hipóteses de acumulação, que haja compatibilidade de horários. E, inclusive, isso se aplica para cargos em comissão. Uma coisa que é importante, aqui eu estou explicando, mas esse conteúdo é literalmente letra da lei. E a lei, ela tem vários detalhes que acaba sendo inviável, assim, ainda mais nesse material aqui, que é para ser mais uma aula rápida, introdutória, cobrindo mais cobrado, pegar todas as exceções. Então, sempre leiam e ouçam a lei. Tem uma plataforma muito boa, não estou ganhando nada para divulgar, chamada Em Áudio Concurso. Você consegue ouvir a lei em loop. E decora isso, porque aí você vai pegar os casinhos, as exceçõezinhas, mas para fim de garantir pontos, de saber o que é mais cobrado, esses slides, o que eu estou explicando aqui e o material gratuito, que é ainda mais completo, já vão te ajudar bastante, tá bom? E também, claro, vai ter o curso completo e lá vai descobrir tudo com muito mais profundidade. Também se possibilita acesso direto a mim para tirar suas dúvidas. Seguindo, se você é servidor público e você passa no mandado eletivo, o que pode acontecer? Se você passa como vereador, você pode acumular os 2. Cargo de vereador seria um cargo que, via da regra, daria para você acumular, né? Você tem um horário mais flexível, etc. Salvo o melhor juízo, o Alckmin, enquanto ele era vereador, ele também era médico, né? Então, essa é uma possibilidade. E o que acontece? Se você faz os 2, aí você somos 2, né? Como vereador e outra coisa. Agora, se você vai ter que afastar, aí você opta pela remuneração. Prefeito,
idem. Idem não, quase idem. Idem só para essa segunda parte. Prefeito você tem que afastar. É um negócio com mais responsabilidade, te demanda integralmente. Porém, você pode escolher pela remuneração. Prefeito não ganha tanto dinheiro assim. Se você for consultar, a última vez que vi já tem alguns anos, mas era algo lá para uns 10, 15 mil reais, né? Não é pouco dinheiro, evidentemente, mas não é o salário do presidente da República. Já os demais cargos, a regra é você se afastar e pegar a remuneração deles, até porque eles são maiores, né? A previdência do servidor, o RPPS, ele é contributivo e solidário, vedada mais de uma aposentadoria pelo mesmo RPPS. Isso aqui é para parar com aquela coisa que um dia houve de, às vezes, um único político, por exemplo, ele tinha 30 aposentadorias diferentes. Isso não acontece mais. Caráter contributivo e solidário é que assim, você vai contribuir com o RPPS, inclusive vai contribuir depois de você aposentar. E o RGPS é para cargos em comissão, cargos temporários, inclusive mandado eletivo, e empregos públicos. Ou seja, político hoje, na verdade, ele está operando pelo RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, e como funciona para a maioria das outras pessoas. Existem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa PCD, passou no concurso público, quem é exposto a agentes nocivos, quem trabalha com segurança pública, até mesmo na previdência normal, né, de quem trabalha na iniciativa privada, há uma série de exceções, né, de quem pode, se eu não me engano, quem trabalha em Minas, por exemplo, pode, Minas não estado, Minas embaixo da terra, pode aposentar depois de algo como 15 ou 20 anos. Mas por quê? Porque é uma coisa extremamente insalubre. Então, se ele fosse trabalhar 30, 35 anos, ele possivelmente nem iria aposentar. Seguindo. Membros de poder, detentor de mandado, ministros, secretários e também cargos de carreira, que nem delegado, etc., são pagos por subsídio. O subsídio, ele é uma parcela única que contém tudo. Porque assim, se você for ver o salário de algum escrevente, salário mesmo, a gente recebe, inclusive quem tem cargo, né, função de confiança, etc., recebe R$2.000 de salário. Só que o grosso do que a gente recebe de fato é gratificação judiciária. Juiz, etc., não tem essas coisas. O que eles têm são verbas indenizatórias. Então é isso que faz a remuneração de um juiz, que várias vezes seria 30 e poucos mil no bruto, que dá uns 23 mil no líquido, virar 40, 50 líquido, porque eles têm realmente muita verba indenizatória, principalmente se eles vendem férias, que é o que a maioria faz. Eles não costumam usufruir dos 60 dias de férias, dos 10 dias de compensação, eles vão vendendo, né? E dessa forma eles aumentam muito a média do que eles recebem, mas isso não são gratificações, um bônus por uma coisinha ali, por uma coisinha lá, são verbas indenizatórias, porque eles recebem por subsídio é parcela única, por conceptário lógico não se cabe gratificação. Vedada a equiparação de remuneração entre cargos, ou seja, você não pode estabelecer que o servidor do Tribunal de Justiça vai ganhar o mesmo valor que um analista do Ministério Público. O que acontece na Constituição é que se estabelece que, por exemplo, o subsídio do desembargador pode ser até tanto do ministro do STF, por exemplo, esse tipo de coisa. Isso, beleza, está previsto na Constituição, não existe hierarquia dentro de normas constitucionais, todas têm o mesmo valor. Isso posto, quando a gente vai pensar em legislação infraconstitucional, ela não pode equiparar o salário de um funcionário público ao de outro. E também não pode
prefixar um índice de atualização. Parece que seria muito fácil, né? A gente estabelece que todo ano o salário do escrevente vai corrigir pela inflação. Infelizmente isso não acontece. Na prática, às vezes até repõe e soma um pouquinho mais. Às vezes não repõe, principalmente na pandemia não repôs. Mas depois que eu entrei, todos os anos a reposição ou bateu ou superou a inflação um pouco, ainda mais considerado o valor dos auxílios, que a gente não paga IR sobre eles. Então, quando eu entrei, o líquido de um escrevente era 5.800. Isso foi em 2022, tem 3 anos. Hoje estaria lá nos 7.500, 7.700. Ou seja, aumentou R$2.000, que é uns 30%, um pouquinho mais até, em apenas 2 anos. Mas isso foi porque estava... 3 anos, desculpa. Isso foi porque estava defasado em razão da pandemia. Então, ainda não houve toda a reposição salarial da pandemia, mas as entidades pressionam e a gente consegue reajustes maiores do que a inflação, normalmente, se você for considerar o líquido. É obrigatória a divulgação anual dos salários lá no portal da transparência. Você pode procurar Transparência TJSP e você consegue ter acesso à folha de pagamento de todos os servidores, bem como de todos os magistrados. O material também tem pegadinhas, etc. Isso está principalmente no texto completo, mas aqui é uma parte mais expositiva, mais introdutória, né? Enfim. Agora, vamos falar dos direitos e garantias individuais. A VUNESP, ela adora cobrar uns pequenos errinhos que você pode cometer. Então, uma obsessão dela é com a questão da inviolabilidade do domicílio. Por quê? O domicílio ele só pode ser invadido, a privacidade, né, aquele ambiente só da pessoa, só pode ser invadido durante o dia por ordem judicial ou em qualquer horário para prestar socorro, flagrante delito, etc. Acaba sendo meio óbvio, né? Se a pessoa está morrendo, você não vai esperar das 6 horas da manhã do dia seguinte para aí sim você socorrê-la. Agora, o mandado judicial, que é uma coisa que já foi estabelecida antes, pode esperar para amanhã. O que é diferente do flagrante. A pessoa está matando a outra. Entra na hora, né? Seguindo. Então, tem um rol. Isso vai estar tudo bem descrito no material e conforme for aparecendo nos outros slides eu vou aprofundando. Mas a questão é, VUNESP é obcecada com palavra-chave, com pegadinhas, com trocadilhos. Então, é aí que você tem que voltar a atenção. Você não tem que entender muito profundamente o Instituto da Inviolabilidade do Domicílio. Você não precisa saber de conceitos jurisprudenciais a ele atrelados. O que você tem que saber é o texto da lei e saber bem sabido, para não cair em nenhuma pequena confusão que façam. Isso aqui eu já falei. A gente tem também a inviolabilidade de correspondência, comunicações telegráficas, dados. A interceptação é possível só telefônica, por ordem judicial, para investigação criminal ou instrução processual penal. O que é que a VUNESP vai perguntar? Num processo administrativo, pode? Não, não pode. E uma outra coisa, você tem que ler o texto da lei e se ater ao texto da lei. Várias coisas não são necessariamente assim na prática. Jurisprudência flexibiliza isso e aquilo. Mas, cara, o que está no edital é o texto da lei. E o que vai ser cobrado é o texto da lei. Mesmo quando parece que sai do texto da lei, como no caso de direito penal, quando eles cobram classificações, esse é um tipo misto alternativo, isso é um crime unissubsistente, ainda está adstrito ao edital. É que você tem que entender o que significam essas classificações de crime para você olhar a letra da lei e saber o que o crime é. Mas, a rigor, não tem nada fora do texto legal
que é cobrado. Você, no máximo, vai ter que ter essa compreensão de conceitos para você conseguir ler o texto legal e fazer a qualificação correta, o que o nosso material traz em forma bastante detalhada para a penal. Foi uma questão que eu fiz muita questão de enfatizar. Em tempo, o que eu vejo como o maior diferencial do cursinho que eu ofereço? É que eu nunca me apeguei muito à fórmula na hora de decorar as coisas. Várias vezes eu esquecia uma propriedade idiota da multiplicação ou da potência e eu literalmente deduzia na hora se aquilo funcionava ou não. Eu testava num exemplo mais básico, então seguia. Para mim, para você fixar, o negócio tem que fazer sentido na sua cabeça. Óbvio, algumas coisas vão ser apenas decoreba, isso é inevitável numa prova que cobra texto da lei de vários artigos. Ainda assim, na medida em que a gente pode trazer essa compreensão e perceber que não é nada assim porque Deus quis, e sim que tudo tem uma explicação plausível, lógica, né? Foi um ser humano que chegou naquilo lá, é muito mais fácil da gente acertar, tá bom? De uma forma confiável e com memorização. Aí você está vendo agora a reunião e a associação. Essa é uma outra coisa que vão cobrar pegadinhas. Ah, pode exigir autorização prévia para a reunião? Não. A associação ela pode ser feita para fins paramilitares? Não. É o texto da lei. Penas e crimes constitucionais. Aqui se define, né, que não vai ter pena de morte, exceto em caso de guerra, perpétua, trabalhos forçados. Sinceramente, eu estou me sentindo aqui repetindo os slides. Eu acredito que talvez isso não seja o melhor uso do meu tempo ou do seu. Então, de agora em diante, eu vou começar a ser um pouquinho mais sintético e vou focar em abordar só aquilo que realmente destoa falando. Mas nos slides, aos quais vocês terão acesso, e no material impresso, vocês vão ter esse conhecimento de uma forma bem detalhada. E para quem fizer parte do cursinho, eu vou estar disponível para tirar dúvidas também, né? Mas aqui, de novo, a questão é centrar. Qual crime que é inafiançável? Qual que é imprescritível? Única exceção que eu acho que vale a pena explicar um pouquinho mais, existe pena de morte no Brasil, só que só no contexto de guerra. Isso é uma coisa que, se você não se atenta, você tende a errar, porque a gente imagina que não pode pena de morte aqui. Pode, mas só em contexto de guerra. Aqui também, de novo, é o conteúdo do slide, acredito que seria um mau uso do tempo. Tratados de direitos humanos com força de emenda constitucional. O nosso ordenamento jurídico, além das leis que são aprovadas aqui, ele também puxa algumas coisas do exterior, conforme o Brasil faz certos acordos, entra em certos tratados. Mas, normalmente, eles têm status de norma supralegal. Isso não cai no seu concurso. Mas, basicamente, eles estariam acima da lei, mas eles não chegariam ao status de uma emenda constitucional. Então, eles estariam acima da lei e abaixo da Constituição. Mas, se ratifica com essa formalidade, né, se aprova em 2 turnos, por 3/5 dos membros, aí sim tem status de emenda constitucional e vale tanto quanto qualquer outra norma constitucional. Que, de novo, texto da lei, texto da lei, texto da lei, do bloco anterior, o que não estava expresso nos slides e que vale a pena falar, isso está bem detalhado no material completo, questão dos direitos dos profissionais domésticos.
tem uma série de coisas que não se aplicam a eles e uma série de coisas que se aplicam a eles só em determinadas circunstâncias, não é automático. Via da regra é óbvio, tipo, um empregado doméstico ele não vai ter participação nos lucros, porque a sua casa não oferece lucro. Mas é um rol importante a se atentar. No material completo isso se detalha bastante, tá? Aqui a gente entra na questão de quem é brasileiro nato, naturalizado, fala-se sobre a extradição, brasileiro nato não pode ser extraditado, né, vide Robinho. Cargos privativos de brasileiro nato. Aqui a gente sai um pouco da cobrança só do texto da lei e a gente entra na exemplificação com casos. Quase sempre que a VUNESP vai cobrar direitos de nacionalidade, ela não vai perguntar para você, brasileiros natos são os que... Ela vai te contar uma historinha que o Joãozinho, que estava trabalhando, estava fora do Brasil, a serviço da República do Brasil, ele casou com a Joaquina, que era francesa, e aí lá eles tiveram um filho. E aí, esse filho é brasileiro nato, não é? Ele é, no caso, porque o pai dele estava fora do Brasil, a serviço do Brasil. Mas eles vão trabalhar com várias historinhas nesse sentido, ainda é o texto da lei cobrado, mas de uma forma aplicada, contextualizada. Aí você pode ver, né? Se não está a serviço do Brasil, o pai e a mãe que estão no exterior, aí a criança ela tem que ser registrada ou optar, o texto da lei é E, né? E optar pela nacionalidade brasileira após a maioridade. Os nascidos no Brasil, exceto quando os dois pais estão a serviço de seu país, eles também são brasileiros. Mas se você tem, por exemplo, uma criança que é filha de um francês, está a serviço da França, com uma inglesa que está a serviço da Inglaterra, ele é francês, inglês, não sei como que é a legislação de lá. É brasileiro, ele não é. Aqui explica os ritos de naturalização. E aqui vem o rol dos cargos. Também é uma coisa meio autoexplicativa. O que eu acho só legal de apontar é sobre oficiais das Forças Armadas não poderem ser estrangeiros. Isso chama a atenção porque o resto são tudo cargos muito elevados, entendeu? Então, o presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, ministro do Supremo Tribunal Federal, não é qualquer juiz, não é qualquer promotor, etc. Mas nas Forças Armadas, pelo caráter mais sensível, né, a essa questão de intromissão estrangeira, nas Forças Armadas, até mesmo um oficial, e você tem milhares de oficiais, ele não pode ser estrangeiro. Então, um recruta das Forças Armadas, ele pode ser estrangeiro, ok, mas um oficial não. Quem que é oficial? Não vai ser cobrado do seu concurso, mas eu imagino que são aqueles cargos que você precisa de nível superior para ter lá dentro, né? Então, aqueles que depois de você se formar na Agulhas Negras, etc., aí você começa a ter uma patente mais alta, não sei exatamente qual é, mas é aí que se começa a exigir que você seja brasileiro nato. Os outros cargos públicos, via de regra, se você for brasileiro naturalizado, basta, e às vezes nem precisa disso. Aqui a gente vai falar sobre os remédios constitucionais, que eu vou ver se eles estão claramente explicados em texto, que daí eu poupo minha saliva e o seu tempo. O habeas corpus, ele protege sua liberdade de locomoção. O que é importante falar? Ele pode tanto te soltar se você está preso, como pode prevenir que você seja preso se você está numa situação que configura uma ameaça injusta.
Aí o seu habeas corpus preventivo, ele funciona como se fosse um salvo-conduto. Não sei se está falando aqui ou se é só na parte penal, mas sempre se requer autoridade imediatamente superior à coatora. Na verdade, em tese, você poderia, mas não teria por que fazer isso. Então, você sempre vai para superior à coatora. E, então, por exemplo, se é um delegado, se é alguém que, enfim, não faz parte do judiciário, vai para o juiz de primeira instância. Juiz seria a autoridade coatora, vai para o Tribunal de Justiça. Desembargadores. Tribunal de Justiça é a autoridade coatora, vai para os ministros. E assim sucessivamente, né? Habeas data também autoexplicado, inclusive o nome já dá a entender mais ou menos o que é. Mandado de segurança, é importante se atentar no texto da lei e nesse slide a quem é legitimado a propô-lo. Mandado de injunção. Isso daí é uma novidade que, assim, a Constituição às vezes vai dizer que você tem o direito a tal coisa, só que essa tal coisa a que você tem direito, ela nunca é disciplinada adequadamente. Essa é uma crítica que se faz à nossa Constituição, como se ela fosse às vezes utópica demais, etc. Quando está faltando norma, você pode ingressar com mandado de injunção, que seria justamente para, a Constituição fala que eu teria direito a isso nos termos da lei. Só que a lei não existe. O que eu faço? Eu fico sem direito? Não, porque os direitos constitucionais, eles têm aplicabilidade imediata. Então, aí se cria uma norma, no caso concreto, para que você possa usufruir desse direito constitucional. Ação popular autoexplicativo, poder judiciário. Bom, acabando os slides. Como que se pergunta os órgãos do poder judiciário? Vai se dar um rol e às vezes vai perguntar para você se o Tribunal de Contas ou se o Superior Tribunal de Justiça Desportiva são órgãos do poder judiciário. Não são, apesar do nome tribunal. O Conselho Nacional de Justiça, apesar de não ser tribunal, é. O Conselho Nacional de Justiça é um caso sui generis porque ele não tem jurisdição. Ele é um órgão administrativo. Então, não se recorre de um processo judicial ao CNJ. Ele está lá basicamente para, enfim, fiscalizar o trabalho dos juízes, fiscalizar as normas dos tribunais, respeitar a autonomia deles, mas ele não tem jurisdição. Apesar disso, ele é um órgão do Poder Judiciário. E é isso, gente. Aqui se cobriu o mais importante, né, de direito constitucional. Entre o que eu falei e o que você leu, você responde a maioria das perguntas. No material completo vai ter muito mais coisa. E além disso, já no texto escrito aí vocês vão ter mais detalhes, tá bom? Eu vou liberar ao longo... Ainda estou vendo qual vai ser o cronograma, mas eu vou liberar também 50 questões inéditas, gratuitas, de direito constitucional para vocês. Tenham um bom dia.